E aí, meus amores? Vamos fazer um pouquinho de exercício agora? O primeiro vídeo que eu coloquei no ar para vocês tem o comecinho da matéria de listas. Vai ter mais coisa, calma lá que não acabou ainda não. E agora a gente vai fazer um pouquinho de exercício sobre aquele conteúdo que a gente viu lá. Aqui do lado, como vocês podem ver, tem o vídeo da primeira aula que vocês deveriam ter assistido antes de estar aqui tentando fazer os exercícios. E vocês têm um material PDF no site com mais exercícios além dos que eu vou corrigir hoje. Esses que eu vou fazer aqui agora são um pouco mais iniciais, só para fixar o conhecimento que a gente viu na primeira aula. O primeiro exercício que a gente tem é o quê? Dada uma lista e um elemento, verifique se o elemento pertence àquela lista. Qual a utilidade disso? Vamos supor que eu estou chegando numa festa de aniversário, numa festa de casamento, e eu posso ter ido de penetra. Então, quando eu chegar na portaria, eu vou dar meu nome para o segurança vai olhar a lista de quê? Lista de convidados, e ele quer verificar se o meu nome está naquela lista. Se tiver 1.500 pessoas convidadas para aquela festa, pode não ser muito viável o cara ficar olhando um por um. Então, o segurança pode ter um sisteminha lá no qual alguém criou para ele uma função que, dado o nome e a lista de convidados, vai verificar se o cara está lá. É só isso que a gente tem que fazer. Então, a gente vai fazer uma função. Presta atenção, todo exercício que a gente fizer, a gente vai sempre fazer uma função ou um procedimento. O que é um procedimento? O procedimento, na verdade, é uma função que não tem retorno. Ela pode, por exemplo, simplesmente imprimir alguma informação e o resultado já é aquilo ali. Não é como uma função matemática, que dado um elemento x, por exemplo, retorna um determinado valor. Se tiver return no final, função. Se não tiver return, procedimento. Mas todos os exercícios que a gente fizer nunca vai ser um código solto perdido. A gente sempre vai usar funções. Não falei sobre funções para vocês porque eu considero que vocês aprenderam isso em programação 1. Se você não sabe o que é uma função, você não sabe fazer função, me fala, grita por socorro que eu arrumo um material para ajudar vocês. Mas então, voltando ao exercício, eu vou fazer uma função que verifica se o elemento pertence ou não à lista. Qual vai ser o nome da função? Pertence. E aí, como é que eu resolvo essa jogada? Está aqui o código. Primeira linha, estou definindo a função que se chama pertence e recebe dois parâmetros. X é o elemento que eu quero verificar se pertence à lista, L, que é o segundo parâmetro. Então, na linha seguinte, for elen in L. Lembra da aula passada? For alguma coisa in alguma lista. Toda vez que eu entrar dentro da iteração, essa alguma coisa vai se referir a um dos elementos da minha lista. Um por um, na sequência que eles aparecem na lista. Então, para cada, o for, em português, significa o quê? Para cada. Leia dessa forma que fica mais fácil de entender. Para cada elemento em L, que é a minha lista, o que eu preciso verificar? Eu preciso verificar se algum desses elementos é igual ao x que eu recebi como parâmetro. Então, minha função vai fazer simplesmente isso. Para cada elemento da lista, se por acaso o elemento é igual ao x, que é o meu parâmetro, ou seja, linha 3, if x é igual a elen. Por que dois iguais? Porque no Python, para a gente comparar dois elementos, tem que botar dois iguais. Se eu puser só um, eu estou fazendo uma atribuição. Por exemplo, x é igual a 2, na verdade, x recebe o valor 2. X igual a 2, estou comparando se os dois são a mesma coisa. Então, se x for igual ao elemento, o retorno da minha função é true, verdadeiro. Eu não preciso continuar olhando o resto da lista se eu já encontrei a resposta da minha função. Ele vai sair da função, retornando o resultado verdadeiro para o local onde a função foi chamada e não faz mais nada, ele não termina o for. Ele sai e se tiver alguma linha abaixo do for, ele não vai fazer também. Toda função é assim, Ctrl return, sai. E aí, caso isso não aconteça, não tem else aqui nesse if. Vocês podem reparar que se por acaso o elemento não for o que eu estava buscando, não quer dizer nada. Eu não sei ainda se ele não está na lista. Eu preciso continuar percorrendo a lista. Então, se não for verdade, eu continuo dentro do for. Para todos os outros elementos na lista L, eu vou ver se algum outro é igual ao x que eu recebi como parâmetro. A linha 5 está identada junto do for. Então, ela não está dentro do for. Aquilo não é executado dentro de cada iteração. Então, quando o for acabar, quando eu tiver exaurido todos os elementos possíveis da lista, não encontrei o cara que eu queria, então aí sim eu vou executar a linha 5, que significa o quê? Return false. Ou seja, eu percorri a lista inteira e não achei o cidadão que eu estava buscando.
E como que eu faria, por exemplo, para chamar essa função que eu criei dentro do meu código? Então agora eu estou mostrando um código para vocês, não sei onde esse código entraria, mas eu simplesmente estou fazendo o quê? Estou chamando aquela função que eu testei lá em cima para vocês verem como é que funciona isso. Então suponha que em algum momento eu criei uma variável nome, pedi para o usuário digitar o nome que ele quer buscar na lista de convidados. Suponham que essa variável convidados foi criada em algum momento e contém uma lista de strings. O que eu vou fazer agora? Eu quero verificar se eu posso entrar na festa ou se eu vou ser barrado. Então logo após a leitura do nome, o que eu vou fazer? Eu vou fazer um condicional. If pertence o nome que eu li ali em cima à lista de convidados, que foi criada em algum momento, significa o quê? Significa que eu entrei naquela função que eu fiz anteriormente, retornei verdadeiro caso ele seja igual a algum dos elementos da lista, ou retornei falso caso ele não seja. Então, se aquela função tiver retornado verdadeiro, essa condição do if vai ser verdadeira. Então eu vou executar o que está no if. Se a função lá em cima tiver retornado falso, eu não vou entrar no if e vou para o else. Então se pertence nome à lista de convidados, eu imprimo seja bem-vindo. Caso contrário, else, o que eu vou imprimir? Cai fora, penetra. Muito legal essa função, só que ela é desnecessária. Por quê? Porque o Python já tem uma função que faz isso para a gente, que é o comandinho in. Eu poderia simplesmente ter posto no meu if nome in convidados, print seja bem-vindo. Else, você não está na lista de convidados. Mas por que a gente fez? Então, só para praticar. Porque a gente acabou de aprender lista, a gente queria fazer um for percorrendo todos os elementos. Só por isso. Você pode criar a sua função. Se você quiser, você pode usar a função pronta do Python. Não faz diferença nenhuma para mim. Agora, dada uma lista L, crie e retorne uma nova lista que vai conter todos os elementos de L sem repetição. Ou seja, se eu tinha uma lista com os números 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, eu vou retornar uma lista que tenha apenas 1, 2, 3, 4, 5. Sem o 1, 2, 3 que estavam lá no finalzinho. O código é esse. A função sem repetição recebe só um parâmetro, que é a lista L, da qual eu vou extrair todos os elementos sem repetição. E aí a primeira coisa que eu faço ali na linha 2 é criar uma nova lista que eu chamei de L2, que é uma segunda lista, que a princípio começa vazia. Eu acho que eu nem falei isso na aula passada, mas é assim que a gente cria uma lista vazia. Só o fato de eu fazer a variável L2 igual a abre colchete, fecha colchete, já significa para o Python que aquilo é uma lista. Só que por enquanto não tem elemento nenhum. Como é que eu insiro um elemento numa lista? Append. Então quais elementos eu vou inserir na lista L2? Todos os elementos de L, a não ser que eu já tenha inserido na L2 um elemento igualzinho anteriormente. Então eu tenho um loop agora que eu vou iterar sobre os elementos de L. For elen em L, podia ser for abacaxi em L, podia ser for convidado em L, mas não vou chamar de convidado porque essa função que a gente está fazendo é uma função genérica. Não serve só para convidados de uma festa. Serve para lista de contatinhos, serve para lista de filmes, serve para qualquer lista. Então eu não vou chamar de convidados aqui porque seria muito específico. For elen, elen vem de elemento. Então para cada elemento da lista L, o que eu vou fazer? Se aquele elemento ainda não existir em L2, que é essa lista nova que eu estou criando, o que eu faço? Eu insiro ele em L2. L2.append elen. Caso contrário, não faço nada, porque caso contrário significa que esse elemento que eu busquei já tinha sido inserido em L2. E aí no final, quando acaba o meu for, returne L2, que é a nova lista que foi criada, com todos os elementos de L, só que sem repetição. Terceiro exercício, crie uma função que receba novamente uma lista L, só que agora essa lista vai ser uma lista de inteiros. Se eu estou te dizendo que é uma lista de inteiros, você pode considerar que é uma lista de inteiros, não precisa fazer nenhuma verificação. Então, dada uma lista de números inteiros, e retorne o número de elementos da lista L que forem positivos. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer, pode olhar aqui no código, é criar uma variável que vai contar quantos elementos são maiores que zero. E essa variável, a princípio, começa com zero. E aí, para cada elen em L, assim como a gente tinha feito na questão passada, para cada elemento da lista L, se o elemento é maior que zero, a variável n, que estava zerada lá em cima, que a gente criou, vai passar a ter o valor n mais 1. Então, quando o loop acabar, quantas vezes eu incrementei a variável n? Quantas vezes forem o número de elementos positivos na lista L. Final da função, qual é o resultado? L
É len ou é n? É n. A função não vai adivinhar dentre todas as variáveis que estão lá dentro em qual delas está o resultado. Por isso, return. A gente tem que dizer para ele onde está o resultado. E no nosso caso, o resultado está na variável n. E agora o terceiro exercício, ele é um pouquinho mais complicado que os demais. A gente tem um torneio de futsal e a gente recebe uma lista contendo o nome dos times que estão participando. Na primeira fase desse torneio, todos os times jogam exatamente uma vez entre si. Se a gente tem os times Flamengo, Fluminense, Vasco e Botafogo, quais jogos vão ocorrer nessa primeira fase? Flamengo versus Fluminense, Flamengo versus Vasco, Flamengo versus Botafogo, Fluminense versus Botafogo, Fluminense versus Vasco. Cada time vai jogar com cada um dos times restantes exatamente uma vez. E a gente tem que simplesmente imprimir isso, imprimir a lista de jogos que vão ocorrer. E a gente não vai fazer isso usando o for. Você pode tentar aí, mas você vai acabar se embolando muito provavelmente. Então esse exercício está aqui por quê? Porque a gente vai ter que trabalhar com índice dessa vez. Então a gente tem a função torneio, que recebe a lista L, e a gente criou uma variável I. I é o índice de cada um dos elementos da lista L. E aí, para cada time, eu vou fazer um subloop agora, que vai pegar todos os elementos à direita dele. Por que à direita dele? Porque se o I é igual a 0, eu estou no Flamengo. E aí eu não quero imprimir Flamengo versus Flamengo. Então o meu J, que é o índice do loop que está lá dentro, ele vai começar de 1. Por que não de 0? Porque eu não quero Flamengo versus Flamengo. Então ele vai começar de 1. Então só dele começar de 1 já indica que eu vou pegar só os elementos que estão à direita dele. Então eu vou pegar Flamengo versus Fluminense, Flamengo versus Vasco, Flamengo versus Botafogo. E aí olha que legal. Quando o I for igual a 1... o J começa de 2. Ou seja, o J, não basta eu pegar todos os I's e J's e verificar se I é diferente de J. Porque I diferente de J, a princípio, tiraria Flamengo versus Flamengo. Só que aí o que ia acontecer? Ia acontecer que eu teria impresso no início Flamengo versus Fluminense. E quando chegasse na vez do Fluminense, eu ia fazer Fluminense versus Flamengo, que já passou, que estava antes. Então, o fato de eu estar criando um J que começa de I mais 1, já exclui todos os times que, porventura, estavam antes do Fluminense na tabela, cujos jogos com ele já foram impressos. É basicamente isso. Eu tenho dois loops aninhados. Aninhados quer dizer um dentro do outro. O primeiro loop tem um índice chamado I, que vai de 0 até o último elemento da lista menos 1. E para cada um desses Is, eu vou criar um J lá dentro, que vai de I mais 1 até, novamente, o tamanho da lista menos 1. E aí, para cada um deles, eu imprimo o nome do primeiro cara, que é quem? L, índice I. Depois um X, entre aspas, para mostrar aquele versus. E depois o time adversário, que vai ser L, índice J. Lembrando de incrementar o I e o J no lugar certinho. Esses exercícios eles estão resolvidos lá nas notas de aula de vocês. Dá uma lida com calma, vê se vocês conseguem entender. Se não entendeu, olha de novo essa minha explicação, tenta fazer sozinho. No momento que você conseguir fazer sozinho, sem olhar a resposta, quer dizer que provavelmente você entendeu.